Deus ricamente te abençoe, meu irmão, minha irmã, e Deus multiplique as bênçãos espirituais e as bênçãos naturais na tua vida, na vida das suas famílias, dos seus queridos. Aqui no livro do Evangelho de São João, capítulo 15, a gente vai fazer uma pequena demonstração. E eu queria que você, meu irmão, por um momento, você prestasse atenção nisso, não vou demorar, para você ver a profundeza que tem a palavra de Deus em pequenas coisas. Ele está falando, eu sou a videira verdadeira. Com isso, ele dispensa todas as videiras, porque ele fala que ele é a videira verdadeira. E ele disse, meu pai é o agricultor, meu pai é o lavrador, agricultor, lavrador. Quer dizer, meu pai é o agricultor, meu pai é o dono. E dizer que aquela videira era verdadeira, mas tinha um dono, tinha um cuidador. Eu acho interessante que um pé de milho, ele se embrulha, o cipó embrulha nele, e ele não se livra do cipó. Pode ser um cipózinho fraco, ele embrulha no pé de milho, o pé de milho não se livra dele. Precisa o lavrador ir lá tirar o cipó. A lavoura, ela precisa ser cuidada. Então, e o apóstolo Paulo disse, nós somos a lavoura de Deus. Nós não pode ser uma lavoura abandonada. Porque nós abandonados, nós se suja. Nós se suja de tanto erva daninha, ao ponto de sufocar a lavoura. E a lavoura não produzir. E Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor, que cuida, né? Que comanda. E o ramo e a vara que não der fruto, que seja o ramo que não der fruto, será tirado. Em outra tradução, cortado. Cortado. Mas esse ramo que não dá fruto, ele nasceu na videira, então ele pertence à videira. E o apóstolo Paulo disse em Romanos 11, se a raiz é santa, o ramo também é santo. E se essa videira verdadeira, ela é a videira verdadeira, ela tem raiz santa. E essa raiz fala de algo que é antes da fundação do mundo, porque a raiz nossa, ela é de antes da fundação do mundo. Nós estamos enraizados em algo que foi plantado antes da fundação do mundo. Então a raiz nossa é profunda. O problema aqui não está na raiz. O problema aqui não está no tronco. O problema aqui não está no lavrador. O problema aqui está no ramo. O ramo não está dando fruto. E se ele não dá fruto, ele se torna uma coisa pesada. A oliveira, ele atrapalha os outros ramos, ele sufoca, porque ele está ali no meio, não deixa ar passar pelo meio da videira, isso atrapalha. Então, o ramo que não dá fruto, ele é um problema. Ele é um problema. Problema para a videira que tem que sustentar uma coisa que não produz. Tem que segurar um peso de uma coisa que não produz. E o lavrador também está em apuro, porque ele está cuidando de uma videira que não está dando fruto para ele.
Porque Jesus foi procurar fruto numa figueira, não achou e amaldiçoou. Essa não. Essa videira não é amaldiçoada, era Jesus. Ela produz. Tem ramo que está salvando. Tem ramo que está salvando. Tem ramo que está dando fruto. E tem ramo que não está dando fruto. Isso fala de crente. Lógico, está falando de crente. Porque quem está em Jesus? Quem nasceu de Jesus? Não é os crentes. Mas tem aquele que não dá fruto. E tem aquele que dá fruto, mas está sujo. Ele está explicando aqui. Tem um que não dá fruto, é cortado. O outro não dá fruto, tem que ser limpo. Para dar mais fruto ainda, porque está dando, mas está dando pouco. Por causa de ser sujo. Porque é sujo. Por causa da sujeira não produz. Nós sabemos que se um tanque de gasolina está sujo, começa a falhar o motor. Nós sabemos se uma água não está suja, ela causa doença. Tudo que está sujo causa problema. E nós encontramos que esse ramo, ele está dando fruto, mas está sujo. Aí Jesus disse, o ramo que não dá fruto é cortado. E aquele que dá fruto será limpo. Tem que limpar. Para dar mais fruto ainda. Então os dois ramos estão em problema. O ramo que não dá fruto e o ramo que dá fruto. Um tem que ser cortado, porque não dá nada. O outro tem que ser limpo. Está dando, mas está dando pouco. E o que não está deixando ele dar mais é a sujeira. Então tem que limpar ele. Tem que limpar ele, é lógico. Porque uma roça suja, ela não produz bem. Para uma roça produzir como o lavrador deseja que ela produza, ela tem que ser limpa. Todas as coisas limpas produzem bem. A gasolina limpa. O carro, o motor trabalha melhor. Uma água limpa faz mais bem para o organismo. Tudo que é limpo faz bem. Tudo que é sujo está paia. E essa videira está lá. E esse ramo está na videira, está em Jesus. E sujo. Ele não está produzindo o suficiente. Não é cortado. Ele é limpo. O outro é cortado, porque o outro não dá nada, não dá fruto. Agora, esse ramo que foi cortado, ele estava numa boa videira, na verdadeira, que é Jesus. A raiz dele é santa, porque o apóstolo Paulo disse, a raiz é santa, o ramo é santo, então o ramo era santo. Então por que foi cortado? Se ele era santo, porque estava numa raiz santa, por que foi cortado? Se ele estava em Jesus, por que ele foi cortado de Jesus? Por não dar fruto. Jesus, ele é implicado com coisa que não dá fruto. Ele foi procurar figo numa figueira, não achou fruto, amaldiçoou. Ele amaldiçoou e ela secou. Depois ele foi procurar fruto em outra árvore, não achou por 3 anos. Lá em São Lucas está escrito. Por 3 anos procuro fruto dessa árvore e não acho. Corta! Ele mandou cortar. Aí o lavrador pediu para ele dar uma oportunidade. E eu creio que o irmão Brana disse que nós estamos vivendo no tempo da oportunidade. Tempo da oportunidade, porque não produziu nada até hoje. Então Deus está dando uma oportunidade para o mundo. Nós estamos vivendo um tempo de oportunidade. Em outra mensagem ele fala que nós estamos vivendo num tempo emprestado. Porque o tempo acabou. O tempo acabou. Porque quando Jesus foi procurar figo na figueira, era fora de tempo. Porque o tempo tinha acabado. E quando o tempo acaba,
Então aí que o apóstolo Paulo disse, pregar o evangelho no tempo e fora do tempo. Então tem fora do tempo. Pregar o evangelho no tempo e fora do tempo. Então tem um fora do tempo que o evangelho tem que ser pregado. E Jesus foi procurar figo numa figueira fora de tempo. E não achou e amaldiçoou. Aí vem os 3 anos e meio de tribulação, amaldiçoado, porque não produziu. Mas é esse ramo que foi cortado, ele será jogado. E conforme vai ser cortado os ramos, vai amontoando. É assim que se faz quem apoda a videira. Vai amontoando o ramo cortado. E esse ramo vai secando. Porque a vida que ele tinha não tem mais. Então vai secando. E quando queima ele, ele vai para o fogo. O fogo devolve ele para a videira. Nós sabemos que nada é aniquilado. A palavra aniquilação não é que você põe o ponto final numa coisa. Se você queima um jornal, se você queima um pau, seja o que for que você queima, você não põe o ponto final, porque nada termina. Simplesmente o fogo devolve para a fonte original, a química. É a mesma coisa da água que cai. Ela cai, o sol evapora ela volta na nuvem de novo. Toda vez que a chuva cai, o sol traz ela de volta na nuvem. E quantas vezes ela está chovendo? Aquela água, quantas vezes ela já desceu e subiu? Você desceu e subiu. Porque lá em Eclesiastes 1 está escrito: todo rio vai para o mar não se enche. O mar não enche porque o que entra de água no mar, o sol tira. É uma coisa programada, é uma coisa medida que o sol tem que tirar o que entra no mar. O que entra de água no mar, o sol evapora, formando nuvem. Cai de novo, o sol tira de novo. É um trabalho de Deus, uma mecânica de Deus. Um ponhando, o outro tirando. O rio põe no mar, o sol tira. O rio põe de novo, o sol tira. Isso aí é uma programação de Deus. É uma programação de Deus. Agora, esse ramo que é cortado, ele volta para a videira. Ele vai voltar. Porque o fogo traz ele de volta. Mas só que ele volta como enxertado. Ele volta como enxertado. Aí vem Paulo, lá na carta aos Romanos, diz que Deus é poderoso para enxertar de novo. Porque nós, a noiva de Cristo, que se chamamos noiva, que é o ramo que está dando fruto e que precisa ser limpo. Em São João 13, Jesus disse: vós são limpos pela palavra que eu tenho pregado. Vós são limpos pela palavra que eu tenho pregado. Então nós encontramos que quem limpa nós é a palavra. Que quem limpa nós é a palavra. São João 13. Então esse ramo tem que ser limpo para produzir mais, que Jesus quer que produz. Por isso que ele foi procurar fruto na figueira, não achou, amaldiçoou. Depois ele foi procurar fruto numa árvore, lá em São Lucas está escrito, não achou por 3 anos. 3 anos é 3 eras, né? Lutero, Wesley, Pentecostais. Não achou. Mandou cortar. Aí o lavrador pediu uma oportunidade. Deixa mais esse ano, senhor. Aí é 4. Se não der nada, então corta. Mas ela entrou na oportunidade. O lavrador pediu 1 ano. É o que ela está vivendo, no tempo da oportunidade. Ou seja, tempo emprestado. Porque o tempo de ser cortado chegou. E Deus, que é longânimo, disse Pedro, que Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca, então ele emprestou mais 1 ano.
para ver se a figueira, para ver se a árvore produz. Porque o que Deus quer é o fruto. Porque Jesus disse, pelo fruto, conheça a árvore. A árvore da vida é Jesus. E quem faz ela ser conhecida? O fruto. Porque pelo fruto é que conhece a árvore. A árvore não é conhecida sem fruto. Quem faz a árvore ser conhecida é o fruto. É o fruto que você dá, que você leva Jesus a ser conhecido. Se você não dá fruto, Jesus não é conhecido por você. Por isso que ele mandou cortar o ramo. Porque ele não estava trazendo conhecimento dele. E se você não traz conhecimento de Jesus, não fala de Jesus, você vai falar que Jesus é a segunda pessoa, você está ponhando treva. Você está semeando treva. Você está cegando a pessoa. Porque apóstolo Paulo disse, o Deus desse século cegou o entendimento do povo para que não veja a luz do Evangelho. Não quer que veja a luz. E cegou o entendimento, o diabo cega. E cegando não deixa ver que Jesus é Deus. Ô irmão, é difícil falar, mas é verdade. Tem pessoa que não sabe o que é o verdadeiro batismo. O verdadeiro batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 2,38. Pedro batizou a cerca de quase 3.000 almas em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro estava errado? Pedro estava errado? Quando ele foi lavar o pé, ele não quis lavar, Jesus falou, se você não lavar, você não tem parte comigo, e ele lavou. Para ter parte com Jesus, ele lavou. Agora Pedro vai pregar uma doutrina errada, batizando a pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 2,38. Atos 8,16, Felipe batizou o povo de Samaria em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 19,5, o apóstolo Paulo rebatiza de novo os discípulos de João, porque João não usava nome porque o cordeiro era vivo. O cordeiro tinha que morrer. E João não tinha o cordeiro morto. E os apóstolos tinham o cordeiro morto. Aí mudou o batismo. Mudou, o batismo ganhou nome. João só batizava a pessoa na água, mas não citava nome. Porque não tinha nome para citar. Porque sem remissão de sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, quando Jesus derramou sangue, entrou a remissão. E entrou o nome para ser invocado, somos remidos. Atos 2,38. Está na sua Bíblia. É só você ler. Que Pedro batizou os convertidos, quase 3.000 almas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Era porque quer. Como Jesus disse. Errei porque não conheceis a Escritura. Erra porque não conhece a Escritura. E não conhece a Escritura por quê? Porque os seus líderes levam vocês a caminho errado. Cadê os fariseus? Levou o povo a crucificar Jesus. Os saduceus, os herodianos, os escribas, toda essa massa juntos, esses grupos juntos de incrédulo, ministro incrédulo, levou Israel todo à cegueira ao ponto de matar o seu Criador, ao ponto de matar o seu rei. Olha que cegueira tremenda que aquela religião levou o povo. E não está acontecendo a mesma coisa hoje? Hoje as igrejas não conhecem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, não conhecem que Jesus é Deus, porque não existe três deuses. Três deuses é três tronos. Três deuses é três pessoas. E se você vai adorar Deus no céu, qual é dos três você vai adorar, já que tem três deuses? Sendo que em Êxodo 20, Deus falou com Moisés, não terá outro Deus perante mim, eu sou o único Deus para vós adorar e para vós servir, eu sou o único. Como é que você arrumou agora mais dois? E a Bíblia não disse, não pode tirar e nem acrescentar, e você acrescentou dois deuses. Não existe três deuses, só existe um. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Deus feito carne, Deus se fez homem e andou entre nós. Que Deus te abençoe. Que Deus dá para você, para mim, força, sabedoria, para nós podermos entender a santa palavra de Deus, porque sem conhecimento nós estamos perdidos, porque disse Oséias,
Meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Então, procura ter conhecimento, que o conhecimento ajuda você a se salvar. Conhecer quem é Deus. E Deus é o Senhor Jesus Cristo.